Falaremos agora sobre os modos ventilatórios essenciais durante a ventilação mecânica. Quando falamos de ventilação mecânica, temos que entender como este ar está sendo entregue para os nossos pacientes. Ele pode ser entregue de maneira invasiva, o que chamamos de ventilação mecânica invasiva, através da utilização do tubo orotraqueal ou então através da traqueostomia, podendo ser outros tipos também, mas estes são os mais comuns. Ou este ar também pode ser entregue através da ventilação mecânica não invasiva, o que significa que o paciente utilizará uma interface para receber esse ar, que pode ser desde uma máscara orofacial, nasofacial, uma full face ou então uma pronga nasal. Quando conhecemos os nossos ventiladores, é importante a gente saber como funciona a abertura e fechamento das válvulas que entregarão este ar para o nosso paciente. Para entendermos como o ar chega para o paciente, precisamos prestar atenção como acontece a abertura e o fechamento das válvulas respiratórias do nosso ventilador mecânico. Ao analisarmos este gráfico, nós temos 4 fases. A fase número 1 seria a fase inspiratória, o momento que o ar será entregue para o paciente. Na fase número 2, nós temos a fase da inspiração para a expiração, que é o que determinamos também de ciclagem do ventilador mecânico. Na fase número 3, nós temos a fase expiratória, onde o ar está sendo exalado para o paciente, e na fase número 4, nós temos então a mudança de fase da expiração para a inspiração. Ou seja, quando nós temos o disparo, a sensibilidade de que o ventilador mecânico pode entender que o paciente está precisando de ar ou então ele mesmo dará início à nova incursão respiratória do paciente. Falando de ventilação mecânica, é de extrema importância que entendamos esta fórmula. Essa fórmula se chama equação do movimento. Ou seja, temos que entender que quando o paciente está sendo ventilado mecanicamente, nós mudamos a fisiologia do sistema respiratório do paciente. Quando temos um paciente fora da ventilação mecânica, nós temos o paciente respirando por pressão negativa. Já quando o paciente faz uso do suporte ventilatório, nós temos então o paciente respirando por pressão positiva. Ou seja, isso quer dizer que estamos empurrando o ar para dentro da via aérea do paciente. Para podermos entender isso melhor, precisamos entender essa fórmula. Como estamos empurrando o ar para dentro do paciente, para dentro da via aérea do paciente, temos que entender que todo ventilador mecânico é um gerador de fluxo, ou seja, um fluxo de ar que está sendo entregue para o paciente. Esse fluxo se depara com a resistência da via aérea do paciente. Resistência é um conceito de extrema importância, que é o que dificulta a entrada de ar no pulmão do paciente. Quando esse fluxo de ar se depara com a resistência, ele gera na via aérea uma pressão. Essa pressão se deparará com a complacência do paciente. E aí nós temos um dos conceitos que é o que facilitará a entrada de ar para o paciente. Após isso, nós temos um produto final que vem a ser o volume corrente propriamente dito. Portanto, resistência vem a ser o que dificulta a entrada de ar e complacência vem a ser o que facilita a entrada de ar. Portanto, caso o paciente não faça um volume adequado, significa que ou ele teve um aumento da resistência ou ele teve então uma diminuição da complacência pulmonar. Como funcionam os modos ventilatórios? Quem pode mudar na ventilação mecânica? Quem pode mandar na ventilação mecânica do paciente? Eu posso ter ou o ventilador mecânico mandando, ou então o próprio paciente. Quando a gente tem a frequência respiratória definida somente pela máquina, chamamos de um modo de ventilação mecânica controlada. Quando temos a frequência respiratória definida pelo paciente, nós podemos ter um modo de ventilação chamado de assistida. Já quando temos uma mandatória do ventilador mecânico e mais a ação do paciente, nós temos então um modo chamado de SMV, que acaba gerando uma sincronia entre paciente e máquina. Já quando o paciente respira de maneira espontânea, nós temos o modo pressão de suporte quando utilizado 2 níveis de pressão. O que temos que entender também é que cada ventilador mecânico possui uma carinha diferente, porém, a base deles, a fisiologia dos ventiladores não vai mudar. Portanto, precisamos entender através de manuais ou até o mexer durante a máquina para que entendamos como funciona cada botão deste aparelho.
Conforme vemos nos gráficos, então, temos aqui algumas simulações de cada tipo de ventilação mecânica, ou seja, de cada tipo de ventilação, de como está acontecendo a incursão respiratória para o paciente. No primeiro gráfico, começando de cima, nós temos a ventilação espontânea, que seria uma simulação de como estamos respirando agora. Fora da ventilação mecânica, nós respiramos por pressão negativa, ou seja, nós vemos então a incursão respiratória indo para cima e para baixo, saindo ali do ponto zero. Isso seria uma ventilação espontânea, sem a utilização de qualquer suporte ventilatório. Já na segunda curva, para baixo, nós temos então também uma ventilação espontânea, mas agora percebemos a presença da pressão positiva, porém a pressão positiva é sempre a mesma, o que chamamos neste caso de CPAP. Este é o tipo de ventilação mecânica que pode ser utilizado tanto num paciente em ventilação mecânica invasiva, quanto em ventilação mecânica não invasiva. Já no terceiro gráfico, nós temos então 3 incursões respiratórias. Percebemos que cada incursão foi gerada a princípio pelo paciente, porém o ventilador mecânico acabou mandando o que chamamos de mandatória. As mandatórias, elas podem ser cicladas a volume ou cicladas a pressão. Neste caso, como percebemos o disparo pelo paciente, chamamos de que o paciente está numa ventilação mecânica assisto controlada. Já no próximo gráfico, no quarto de cima para baixo, nós temos um gráfico muito parecido com o de cima. A diferença é que percebemos que o ponto de onde se dá o início da ventilação se dá realmente de maneira positiva, que significa termos a pressão positiva mínima para o paciente, que sempre será a PIP utilizada. Conversaremos sobre essa pressão nas próximas aulas. Já o primeiro gráfico da segunda coluna, nós temos então o paciente puxando, ou seja, disparando a máquina, porém percebemos que a ventilação mecânica dá um suporte um pouco maior para o paciente. Percebemos também que o tipo de curva é diferente das analisadas anteriormente. Neste caso aqui, nós temos um modo que se chama pressão de suporte. É um duplo nível de pressão, porém quem está fazendo toda a força é o próprio paciente. Este é um modo de ventilação mecânica que pode ser utilizado tanto de maneira invasiva quanto não invasiva. Já no segundo gráfico, nós temos então uma junção. Temos uma sincronia entre paciente e ventilador mecânico. Na curva maior, nós temos uma mandatória do ventilador mecânico e ali nas curvinhas menores nós temos o esforço do paciente. Porém, notem que nesse esforço do paciente o ventilador mecânico não dá nenhuma ajuda. Porém, ele também não interfere na respiração do paciente. Ou seja, nós temos ventilador e paciente trabalhando juntos, porém de maneira sincrônica, que é o que chamamos de ventilação mandatória intermitente sincronizada pura. Hoje esse modo de ventilação não é mais utilizado. Antigamente foi utilizado durante muito tempo como desmame da ventilação mecânica. Já agora, se olharmos no terceiro gráfico, nós temos muito parecido com o gráfico de cima, porém, nas 3 incursões que estão ali no meio do gráfico, nós temos o ventilador mecânico entendendo que o paciente precisa de ar, porém, ao mesmo tempo, ele gera uma assistência maior para o paciente. Ou seja, nós temos as mandatórias, que são as incursões de fora do gráfico, e temos então o paciente puxando, que são essas 3 incursões ali no meio do gráfico. Isso significa que nós temos o mesmo tipo de ventilação mecânica, o qual falamos agora, porém agora com uma pressão de suporte associada. Este é um tipo de ventilação que hoje ele é utilizado para o desmame ventilatório de crianças, ou então em casos principalmente de pacientes adultos que tem alguma doença neuromuscular em que a gente não prevê uma saída da ventilação mecânica. São aqueles pacientes que devem ficar durante muito tempo aí na ventilação. Já o último gráfico, então, nós temos um modo ventilatório totalmente controlado, ou seja, o ventilador mecânico está iniciando e terminando a incursão respiratória. Este modo de ventilação mecânica também é utilizado somente quando o paciente está na ventilação mecânica invasiva. Porém, nos ventiladores mais modernos, nós não temos mais esse tipo de ventilação sendo fabricada, porque agora os ventiladores mecânicos entendem quando o paciente precisa de ar e temos então um conceito que se chama sensibilidade ou trigger, ou seja, o próprio ventilador mecânico entende que o paciente quer ar e acaba mandando o ar para o paciente,
que não venha a ser o caso deste tipo de ventilação mecânica aqui. Com isso, terminamos o nosso conteúdo e aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!